designa pessoas não binárias tem de novo a ver com gênero, embora, na verdade, designe as pessoas que não se identificam com um gênero específico. Então, a sigla inclui nela 3 formas diferentes de identidade, né? Uma relacionada ao sexo, uma segunda relacionada ao gênero e uma terceira forma de orientação sexual. E, inclusive, se a gente parar para pensar, uma mesma pessoa pode se identificar, portanto, com 3 identidades ao mesmo tempo dentro dessa sigla. Porque uma pessoa pode ser, por exemplo, uma pessoa intersexo, mas que se identifica com, por exemplo, pode se identificar com o gênero feminino, mas ter uma orientação sexual bissexual, por exemplo, então, uma mulher lésbica, mas ao mesmo tempo intersexo. Então, é isso. As coisas são distintas, sexo, gênero e orientação sexual, mas elas podem, todas assim, estar sobrepostas. Uma mesma pessoa pode ter, pode se identificar com mais de uma dessas categorias ou dessas designações incluídas na sigla, né? Até 3 delas, diria assim. E o que eu acho importante a gente pensar a partir disso, e dessa diferenciação entre sexo, gênero e orientação sexual, é que, bom, primeiro que, se a gente parar para pensar, e acho que depois a Letícia vai falar mais sobre uma teórica de gênero, que é Judith Butler, mas Butler chama atenção por fato de que o nosso corpo recebe uma designação a partir de um ato original, quando a gente nasce, ou talvez até antes de nascer, quando o médico faz um ultrassom. Aquele médico vai designar um certo corpo como do sexo feminino ou do sexo masculino, e quase que imediatamente, então, aquele corpo também vai estar associado a um certo gênero. É um menino, então, se é masculino é menino, se é feminino é menina, então masculino é homem, feminino é mulher. O sexo feminino, então, faz com que a criança seja do gênero homem, então, menino, ou sexo feminino, gênero mulher, então uma menina. E esse ato original, realizado em geral por um médico, no momento do nascimento, antes dele, vai ser repetido ao longo da nossa vida, e a gente, em geral, né, associa uma coisa à outra. Né? Se uma pessoa é de um certo sexo, ela é de um certo gênero. E eu acho que, inclusive, várias formas de preconceito, e isso também, por extensão, as pessoas esperam-se que as pessoas tenham uma certa orientação sexual, na verdade, uma orientação heterossexual, a partir dessas designações, desse ato original de atribuição de sexo e gênero. Né? E várias formas de preconceito, de discriminação, e mais até do que isso, de violência, estão associadas à confusão entre essas coisas, entre sexo, gênero e orientação sexual. A gente já conversou sobre isso nas atividades lá na Casa de Acolhimento, por exemplo. Na semana passada a gente fez uma atividade na Santa Casa de Araraquara, e um
dos exemplos que a gente menciona, por exemplo, é o caso do banheiro, né? A gente há lugares em que os banheiros, hoje tem mais, né? Há lugares em que os banheiros não tem uma separação entre masculino e feminino, ou homem e mulher, né? Mas, em geral, os banheiros são diferenciados. E há, todo mundo já ouviu aqui alguma notícia, ou já presenciou alguma situação, mas, no mínimo, acho que já ouviu alguma notícia de alguma polêmica, que ocorreu quando pessoas, por exemplo, trans, usam, em geral mulheres trans, né, usam banheiro feminino, e muitas vezes muita gente se incomoda com isso ou se revolta com isso e promove uma forma de violência, porque as pessoas, em geral, acham que, bom, uma mulher trans, porque na verdade tem um certo sexo biológico, entre aspas, e eu estou fazendo questão de dizer entre aspas, porque depois eu vou problematizar isso, porque as mulheres trans têm um certo sexo biológico, elas não podem usar o banheiro feminino porque elas representam uma ameaça, de novo, entre aspas, a mulheres cis. Essa forma de preconceito, e como eu falei, muitas vezes acontece, inclusive, situação de violência, decorre justamente da confusão entre essas coisas, entre sexo, gênero e orientação sexual. Por quê? Porque aquele corpo recebeu uma certa designação de sexo biológico ao nascer, e porque aquele corpo possui uma certa anatomia, necessariamente, então, aquele corpo vai ter, a pessoa tem que representar uma ameaça para uma pessoa do sexo contrário. E uma coisa, justamente, o problema é que uma coisa não tem nada a ver com a outra, ou não tem, em princípio, nada a ver com a outra, e eu acho que uma maneira importante de desfazer esse tipo de preconceito, eu só mencionei um exemplo aqui, haveria muitos outros a mencionar. Uma forma de fazer essas formas de preconceito é entender justamente essa diferenciação entre sexo, gênero e orientação sexual, e que não existe a ideia principal é que não existe uma continuidade necessária entre essas três coisas, né? Um sexo que é tomado como biológico, mas daqui a pouquinho eu vou dizer porque não é biológico, mas o sexo que é considerado biológico é entendido. Normalmente as pessoas tomam, né? O sexo que é considerado biológico tem uma continuidade necessária com um certo gênero e que tem uma continuidade necessária com uma certa forma de orientação sexual, a orientação heterossexual, né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra, e eu acho que, repito, uma maneira de desfazer preconceitos e combater certas formas de violência é desfazer esse equívoco de uma certa continuidade entre essas três coisas, entre sexo, gênero e orientação sexual. E entender que uma coisa não determina a outra, né? Uma coisa não está associada necessariamente à outra, e é justamente porque uma coisa não está necessariamente associada à outra e que não há uma continuidade necessária entre essas três coisas, que uma mesma pessoa pode se identificar com identidades diferentes dentro da sigla LGBTQIAP+. Bom, então, esse é um aspecto, né? Então, vamos dizer que a sigla LGBTQIAP+, inclui três formas diferentes, tipos diferentes de identidades, aquelas relacionadas ao sexo, aquelas relacionadas ao gênero e aquelas relacionadas à orientação sexual, e de que é importante entender que não há uma continuidade necessária entre elas, elas não estão necessariamente associadas, portanto, e eu acho que, repito, muito preconceito que há e da discriminação, da violência, decorre de uma ideia comum na sociedade de que há uma continuidade, uma sobreposição necessária entre essas três coisas, né?
se é homem, se é do sexo masculino, é homem e tem uma orientação necessariamente heterossexual. Por exemplo. E acho que a segunda maneira, e a segunda, acho que uma outra coisa importante de dizer é em relação à diferenciação entre sexo e gênero, que é uma diferenciação que também tem uma história. Ela remonta ao início da década de 50. Na verdade, a gente pode encontrar duas origens em relação a essa diferenciação entre sexo e gênero. Uma primeira que eu vou mencionar daqui a pouco, data, vamos dizer assim, do livro da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, de 1949, embora a Beauvoir, essa pensadora francesa, não usasse a palavra gênero, no livro dela, O Segundo Sexo, existe uma diferenciação implícita entre sexo e gênero. Mas essa diferenciação também aconteceu de novo nos Estados Unidos por obra de um médico chamado John Money, que era na verdade neozelandês, mas emigrou para os Estados Unidos na década de 1940 e se tornou professor na Universidade de Johns Hopkins. E no slide a foto, o slide ficou bagunçadinho, a foto ficou invertida e daí cortou a cabeça dele, mas no final da história foi bom, né? Porque ele vai propor uma diferenciação entre sexo e gênero, e ele é um dos primeiros, se não o primeiro, a usar a palavra gênero para designar uma certa forma de identidade que não se confundia com o sexo biológico, entre aspas. E, portanto, é ele quem vai fazer a primeira diferenciação entre o que ele chamava de um sexo anatômico e um sexo psicológico. Né? E é uma das primeiras pessoas que vai dizer que uma coisa não está necessariamente associada à outra, de que o sexo biológico não determina o que ele chama de um sexo psicológico, e ele também designava como gênero.